que é o nosso lado compassivo, que às vezes a gente não usa, tá? Então, assim, é entender o que acontece em nós, que nos desliga dessa natureza compassiva, e o que nos conecta a essa natureza compassiva. E aí ele vai falar de 4 natureza, tá? Mais compassiva. Tô lendo algumas coisas, tá, gente? Porque eu não decorei tudo não, tá? E aí outra coisa que ele percebeu, e que é muito verdade, que a nossa linguagem, ela é muito carregada de julgamentos. Vocês percebem isso? Né? E ele até fala que assim, que o julgamento é a mesma coisa que um mar para um peixe, sabe? O peixe, ele nada no mar, e o ser humano, ele faz o que? Ele julga. Então, assim, é muito natural do ser humano julgar. Tanto é que você vai ver na técnica aqui, eu nem vou propor assim, não julguem. Vocês vão julgar. Quando eu falo não julguem, vocês já estão julgando, né? Mas entendam que vocês estão julgando, suspendam o julgamento para poder olhar com mais compassividade para você e para o outro. Sabe? É como se colocasse assim do lado, porque a gente não consegue não julgar, a gente aprendeu desde pequeno, né? O que é certo, o que é errado, o que tá, né? O que é bom, o que é ruim, a gente tem muito essa dualidade, né? Bom, o que mais? Quando a gente fala de comunicação não violenta, e comunicação no geral, a gente sempre está falando o quê? Da fala e da escuta. Então, a comunicação, ela não é só a fala, é como a gente escuta o outro, tá? Então, dessas duas coisas. Então, assim, é como se, imaginem assim, que existe um tubo, né? Um tubo, né? Circular. De um lado, né? Por exemplo, tô eu, do lado tá o outro, estamos nós, estamos o outro. Aí, quando a gente se comunica com o outro, a gente coloca ali dentro do tubo, né? As nossas necessidades, o que é de nossos pensamentos, o que a gente gostaria, e a gente vai colocando como se fossem lenços para passar para o outro lado. Aí o outro chega uma hora que aquilo entope, sabe? Eu vou tacando o que é meu e o outro vai tacando o que é outro, e aquilo entope. Então, a comunicação é como a gente fazer com que meus lenços, né, cheguem do outro lado para que eu seja compreendido, e do outro também chegue do meu lado para que eu compreenda ele. Né? Então, como é que a gente faz essa passagem, né? Porque senão aqui embola tudo né, e entope, tá? Bom, quando a gente fala de uma comunicação não violenta, ela é uma comunicação honesta, sabe? Agora, honesta é assim, aí eu falo tudo que me vem à cabeça? Não dá, né? Não dá. Vou falar de qualquer jeito para o outro o que vem à cabeça, né? Então, eu tenho que ter uma forma de saber me comunicar. E também a escuta é uma escuta empática. O que é uma escuta empática, né? Vou falar um pouquinho hoje, né, o que é, mais para frente, mas é uma escuta onde tem presença, onde não tem julgamento, aonde eu estou mais interessada em ouvir o outro para acolher ele do que ficar dando opinião, justificando, dizendo que é certo, o que ele tem que fazer. Então é sempre uma comunicação, uma fala honesta e uma escuta empática, tá? Isso, né, é da comunicação não violenta. Eu não sei se uma caneta, alguma coisa para escrever, ou no próprio celular, se vocês não tiverem, tá? E eu vou fazer a primeira pergunta, tá, para vocês. E eu vou dar, como a gente não tem muito tempo, 1 minuto e meio mais ou menos, para vocês responderem aí, né, no papel ou no celular. E, responda da maneira mais sincera. Se vocês até conseguirem escrever esse 1 minuto, sem tirar a caneta do papel, sem parar de escrever, melhor, porque aí vem mais sincero possível, sabe? Então vamos lá. O que vocês vão escrever?
né? Qual é o motivo, tá, de vocês terem uma boa comunicação ou de quererem ter uma boa comunicação com o outro? Por que que isso é importante para vocês? Ter uma boa comunicação com o outro, tá? Então, vou marcar aqui, 1 minuto e meio. Pronto. Eu queria que pelo menos umas 2 ou 3 pessoas compartilhassem o que escreveu. Qual é o motivo de ter uma boa comunicação com o outro? Por que que isso é importante para vocês? Posso falar? Pode? Para mim, acho que a maior parte das pessoas aqui do clube sabe que eu sou enfermeira. E eu trabalho no setor de maternidade e pediatria num convênio da Santa Casa. Eu considero que a boa comunicação, além de relação entre mim e a minha família, entre mim e meus amigos, também é importante entre mim e os meus pacientes. Por exemplo, o porquê que eu vejo que no trabalho acaba sendo importante também com os pacientes e com os colegas de trabalho, porque você precisa ser claro, as pessoas precisam te compreender, você precisa ser enfático e com isso você consegue resumir numa única frase o que você gostaria de falar sem a pessoa achar na sua fala o que você não gostaria de estar falando. Que nem, por exemplo, a gente tem algumas orientações para dar para as mães, por exemplo. Principalmente que é uma mudança que você tá ali, o hormônio tá totalmente diferente para uma mãe, por exemplo. Às vezes, como você fala, pode ser entendido de uma outra forma se você não for enfática e for bem clara no que você está querendo dizer. Porque com aquela mudança de hormônio, aquela preocupação além de si, ela pode não entender da melhor forma correta e pode falar assim, não, mas ela falou daquele jeito. Ela falou de um jeito que eu não gostei. Então, eu acho que nessa área da saúde tem muito disso também, de uma comunicação muito clara e também do tema mesmo que está dentro do que você está falando pra gente, né? A pessoa achar que você não está falando de forma que deveria ser. Perfeito, Camila. Depois eu vou comentar, mas obrigada. Obrigada, é isso mesmo. Mais alguém, uma pessoa, poderia falar também o que escreveu? A Ágata. Então, para mim é muito importante a gente saber se comunicar, como a Camila falou, para não ter maus entendidos e não acontecer de alguém ficar chateado com uma coisa que você falou, mesmo você não querendo. E para mim é muito importante a gente sempre ter a consciência de que cada um tem uma história, cada um tá numa fase diferente da vida. E às vezes, quando a gente mesmo tá bravo, irritado com uma coisa, não é culpa da outra pessoa. Então, a gente não deve
descontar o que a gente está sentindo nas outras pessoas. E aí eu coloquei também sobre, para mim, eu gosto de ser uma pessoa simpática, eu gosto que as pessoas olhem para mim e falem assim, aquela menina é muito simpática, conversa com ela, eu gosto de fazer amizade com as pessoas. Então, para mim, uma comunicação boa e efetiva é tudo de bom. Muito bom, Agatha. Tem mais alguém que gostaria de comentar? Você. Oi? Eu queria falar. Eu acho que quando a gente é mais claro na nossa comunicação, nós entendemos mais os nossos sentimentos entre as pessoas, não só das outras pessoas, mas os nossos. Uma sensação de nitidez e também um certo alívio. E é importante porque é justamente o que você disse, que nós possamos ser mais verdadeiros, ter mais empatia e se compreender em outra situação. Então, eu acho que é basicamente isso. Quando você passa a escutar mais, você passa a também mais e tem essa reciprocidade. Perfeito, Gi. Assim, ouvindo vocês três, a Camila, a Agatha e a Gi, assim, o que eu vejo em comum, o que eu enxerguei, assim, como que é importante a comunicação para a gente transformar a nossa relação com o outro, né? Então, através de uma boa comunicação, a gente pode estreitar mais relações, a gente pode, né, ser mais verdadeiro com o outro com a gente. Então, muda o quê? Transforma esse relacionamento, né, com o outro através da comunicação. Obrigada mesmo. Então, assim, a CNV, o que ela busca? É ter uma qualidade, criar uma qualidade de conexão com o outro, aonde através dessa comunicação as minhas necessidades elas podem ser melhor atendidas e as necessidades do outro também, buscando o quê? Um benefício mútuo. Não é só o que é importante para mim, é o que é importante para mim, mas também o que é importante para o outro. E se existem diferenças, o que a gente então pode criar juntos, co-criar, para que seja bom para os dois lados? Não só para você e não só para mim, né? Eu vou propor até uma reflexão para vocês assim, né? Vocês que fazem muitos trabalhos também, né, com as pessoas, quando vocês fazem algo que contribui para a vida de alguém, tá? Pode até ser uma pessoa conhecida, tá? Para a gente não ir só para o voluntariado. Pode ser um amigo aí do Rotaract, pode ser um irmão, um familiar, outro amigo. Quando você contribui para aquela pessoa, para o bem-estar, como vocês se sentem? Quem pode falar? Que sentimentos que vêm? Gente, eu tô sem câmera, tá? Eu tô aqui. É porque eu tô gravando a reunião e daí tá travando muito meu computador, então eu tirei pra ficar mais de boa. Mas eu acho que eu me sinto, além de estar muito feliz, muito empolgada, parece que vem a sensação que eu me sinto completa, que, tipo assim, aquilo satisfaz todo o meu corpo, entendeu? Eu me sinto, tipo, completa realmente. É uma alegria imensa, tipo, de poder estar contribuindo e de estar sendo também contribuída com esse sentimento. Lê, e quando você fala isso, assim, é o que você falou, e não é só um sentimento, né, que você falou de felicidade, ele vai até para o corpo, né, uma sensação, né, de leveza, de alegria. E quando é o oposto, né, quando a gente tem um sentimento, às vezes, ruim por alguém, sabe, que a gente não, né, ou acontece uma situação onde a gente fica muito triste, chateado com aquilo que aconteceu. Que sensação que isso dá no corpo? Eu fico bem cansada e desanimada, assim, parece que tem um peso em cima de mim. Isso. Então vem um peso, né, parece que os ombros ficam pesados, às vezes até aquele mal-estar, né? Então,
como vocês percebem, assim, muitas coisas que acontecem na vida da gente, existem o quê? Sentimentos, né, dentro de nós. E quando isso acontece, é porque, né, esses sentimentos, porque algumas necessidades nossas não estão sendo atendidas, tá? Essas necessidades, esses sentimentos a gente pode até julgar como bom ou ruim, tá? Eu sempre entendo como bom, tá? Mesmo parecendo que não é bom, mas ele é bom, porque ele é um sinal de que quando eu sinto isso, algumas coisas que são importantes para mim não estão sendo atendidas, tá? Ou se é uma coisa muito boa, como a Letícia comentou, né? De uma sensação boa é quando algumas necessidades minhas estão sendo atendidas. Então, o sentimento, ele vem, é como se fosse uma fumaça, sabe? Onde tem fumaça, tem fogo. O sentimento é a fumaça e o fogo é o quê? A necessidade. O que está sendo e o que não está sendo atendido, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Vamos lá. Uma outra coisa também que a gente vai falar na CNV, então a gente vai falar de sentimento, de necessidade e a gente vai falar também de pedido, tá? Vou falar bem rápido, né, sobre pedido, porque depois a gente vai falar mais. Muitas vezes a gente acha que é óbvio para o outro aquilo que eu preciso. Ah, mas o outro sabe, ele me conhece. Ah, a Letícia, minha filha, ela conhece. Aí a Giovana vai falar, não, a Letícia é minha amiga há quantos anos, ela sabe porque eu tô falando isso, sabe? Então a gente acha que é óbvio para o outro aquilo que a gente está sentindo, a nossa necessidade, e não é. Então a gente precisa aprender o quê? A falar, a fazer pedidos. Eu vou citar, e você vê, né? Eu já tenho mais 50 anos, não vou falar quanto, mais 50, né? Até mesmo na minha idade, às vezes eu me caio assim e falo, nossa, por que eu tô fazendo isso, né? Eu vou citar até um caso recente, né? Esses dias que eu tava com Covid, né? Meu marido tava fazendo um shot da imunidade, né, Lê, pra mim, né? E aí ele fazia todo dia, e aquilo tava me ajudando muito a me recuperar. Só que eu acho, eu não tenho certeza, que ele meio cansou, sabe? Tinha dia que ele fazia, tinha dia que ele não fazia. E aquilo comecei a achar um absurdo. Por que ele não tá fazendo mais? Né? Eu pensava, acho que ele cansou de cuidar de mim. E eu tenho uma necessidade de independência muito forte. Então eu falava, não vou pedir, né? Não tá fazendo porque ele não quer. Não tá fazendo porque ele não quer, mas eu preciso, mas eu não consigo fazer porque eu tô muito cansada. Olha só, né? Aí, primeira reação foi o quê? Não vou falar nada. Deixa ele. Aí passou um dia, no outro dia dava horário, não fez. E aí eu falei, você não quer mais fazer para mim? Ele falou, não lembrei, né? Aí eu falei, tá vendo? Não lembrou, é um mau marido, né? Aí pensei um monte de coisa ruim, sou uma péssima esposa, como eu posso pensar isso dele se ele estava todo dia fazendo? Olha só, né? Aí foi quando eu falei, né? Porque o que a CNV ela propõe? A gente enxergar o que está acontecendo aqui dentro, né? E aí foi quando eu falei, né? Falei, olha, talvez você esteja cansado de fazer todos os dias, né? Porque pode ser que isso canse ou não. Mas para mim é muito importante que você continue fazendo, porque isso está me ajudando a melhorar. E eu, mesmo eu tendo essa necessidade de independência, nesse momento eu preciso de você. Então, você tem um horário que é melhor para você fazer, né? Que não precise ser esse horário de manhã, outro horário. Ele falou, para mim eu posso fazer à tarde. Eu falei, então tá bom, né? Para mim é muito importante se você puder fazer isso por mim. Ele falou, lógico que eu posso. Então, você percebe? Aí a gente acha que é óbvio, que o outro tem. A gente tem que saber fazer o quê? Pedidos. Tem que saber expressar o que a gente está sentindo, né? Então a CNV, ela também fala sobre isso, tá? Sobre esse tipo de conexão. Tudo bem até aqui? Tá? Tá bom. Tá. Bom, essa parte daqui acho que é menos importante, tá?
Vamos lembrar, lembrem vocês de alguma situação que vocês viveram, né? Pode ser no passado ou um passado recente, aonde vocês identificam que vocês julgaram, que vocês estavam numa postura de quem está certo, quem está errado, sabe? Onde vocês lembrem dessa situação. E quem lembrar, se puder, pelo menos uma pessoa compartilhar, acho que seria legal, tá? Mesmo se for alguém do clube, não tem problema. Todos nós, é o que eu falei, até eu também passo por essas questões, né? Ixi, ninguém quer compartilhar? Alguma situação, pode ser qualquer uma, mas onde vocês acabaram julgando o outro. Deve ter A um única, monte. perdão, a única situação que eu tô julgando muitas pessoas é quando eu vou no mercado e tem pessoas sem máscara ou com a máscara só na boca e não tem no nariz. Eu julgo muito essas pessoas. Mas você não chegou a falar para nenhuma delas, tá? Tem alguém que você conhece, Agatha, assim, que você tem mais contato que está fazendo isso? Geralmente o meu pai faz isso, mas aí ele falou, pai, põe esse nariz pra dentro. Tá. Quando você vê seu pai, a Agatha, fazendo isto, né? O que tem por trás quando você fala para ele, pai, põe a máscara direito, tampa o nariz? Tem todo aquele sentimento de cuidado, de eu não quero que você fique doente, então, pai, por favor, coloque esse nariz pra dentro da máscara. E, tipo, carinho pelas pessoas que eu amo, né? Que eu quero que fiquem bem. Isso, perfeito, né? Então, o que a Agatha trouxe, né, de uma situação, né, onde ela vê pessoas que ela não conhece, aí ela talvez não se sinta vontade de falar para essas pessoas, mas com o pai dela ela fala, que é o cuidado com o outro, né? Que o outro às vezes não tem a consciência, talvez tão clara do risco, né? É o que você falou, então a necessidade é o quê? De cuidar do pai, né? Nesse caso específico, né? Então é isso, é a gente se conectar, reconectar com aquilo que de fato, né, gera na gente aquele sentimento, né? Aquele sentimento. Vou falar bem rapidinho, assim, de dois paradigmas, tá? O paradigma da dominação e da parceria, tá? Na comunicação não violenta, o que ele promove? É buscar uma comunicação mais colaborativa, né? E não competitiva, e não de dominação, de eu tô certo, você tá errado. Então, é uma comunicação onde eu busco entender o que está se passando comigo, mas entender também o que está se passando para o outro, tá? E aí, quando eu falo da questão da primeira, vamos chamar de componentes da CNV, tá? É como se existem 4 componentes, tá? Dentro da CNV formal, tá? Na prática, a gente pratica uma coisa mais informal, né? Senão fica meio quadradinho, né? Meio chato. E aí, mas aqui acho que é legal aprender o formal para depois ir para o informal. O primeiro deles, componente, é a observação. É como a gente observar o que aconteceu sem julgamento, né? Ou sabendo que a gente está julgando e saber separar o que de fato está acontecendo, que é a observação. Então, vamos imaginar o seguinte: eu posso dizer assim, essa parede é branca, né? Se alguém tiver do meu lado, ela vai falar, realmente, ela é branca, né? Não existe julgamento, não existe avaliação. Eu posso falar, poxa, hoje o dia está ensolarado. Ok, é uma observação, né? Eu posso falar, poxa, tem várias pessoas na reunião que estão falando no celular. Ok, é uma observação. Então, o que é uma avaliação? O que é uma interpretação? É quando, por exemplo, eu disse assim, nossa, essa parede é estranha. É estranha, o que é estranho?
né? Então, é um julgamento que eu estou fazendo. Eu posso falar, esse lugar está muito barulhento. Ao invés de falar, as pessoas estão falando no celular, está barulhento. Já é uma forma de interpretação. Eu posso falar, o dia está totalmente, está insuportável com esse calor. Também é uma avaliação, né? Então, qual é essa diferença? O primeiro, eu estou só observando, né, os fatos, e o segundo, eu estou interpretando o que eu estou observando, né? É como a narração de um jogo de futebol, né? Quem narra, geralmente, ele interpreta, né? Nossa, foi um golaço, o jogador não está jogando muito bem, ele está mal hoje. São interpretações, ele não está só narrando o que está acontecendo, ele também está interpretando, né? Vou dar um outro exemplo, né? Por exemplo, eu posso falar assim, a Amanda, né? Ela saiu cedo da reunião hoje, né? Do Rotaract, porque ela não gostou do que a Malala disse a respeito do projeto dela. Isso é um fato ou é uma interpretação? O que vocês acham? Interpretação? A Malala, a Amanda saiu cedo da reunião hoje porque ela não gostou do que a Malala disse a respeito do projeto dela. É uma interpretação. Parece que é uma observação, né? É uma interpretação. Diferente de eu falar, Amanda saiu 20 minutos antes do término da reunião. Isso é um fato. Né? Ela saiu 20 minutos antes do término da reunião. O porquê, se ela não disse o porquê ela saiu, é interpretação, né? Uma vez eu fazendo um atendimento, né, de uma pessoa no coach que ela estava em conflito com uma pessoa, né, do trabalho dela. E ela falava assim, ele foi muito grosso, na verdade ela falava, ele é muito grosso comigo. Aí eu perguntava, bom, o que ele disse, ou o que ele fez que te faz acreditar que ele está sendo grosso com você? Ela falava, você não está me entendendo, porque ele é muito grosso comigo. Eu falei, tá bom, eu entendi, mas o que te faz acreditar que ele está sendo grosso com você? O que ele te disse? O que ele faz? Aí ela falava assim, nossa, você não entende porque ele me diz isso, ele fala aquilo, ele é muito grosso. A pessoa, ela não consegue, às vezes, quando está muito desconfortável, falar o fato. O fato. Quando eu falo que o outro está sendo muito grosso comigo, sabe o que eu faço? Eu coloco a responsabilidade do meu sentimento no outro e ele não é responsável. Os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos somos nós mesmos, não é o outro. O outro ele pode gritar, ele pode berrar e olhar para ele e falar, tudo bem, passou a raiva? E para mim aquilo, tudo bem. Então ninguém é responsável pelo que nós sentimos. Só que quando a gente julga, a gente fala do jeito que a gente fala, a gente coloca como se fosse o outro. E não é. Então, assim, eu quero que vocês pensem, tá? Em uma situação que foi bem desafiadora para vocês, tá? E onde você fez julgamentos e avaliações. Gente, tem um monte de situação. Todos nós julgamos, todos nós avaliamos. Então, pensem. E aí, vou pedir para vocês serem corajosos para compartilhar. Uma situação, tá? Que foi bem desafiadora. Tá, eu vou falar uma. Isso, vamos lá, vai lá. Eu tinha acho que uns 12 anos e eu toco piano desde criança, né? Aí eu fui competir em São Paulo, no Souza Lima. E sempre quando eu vou competir, adivinha o que tem um monte de lá? Japonês. Eu fico meio irritada, porque eu sei que eles são muito bons. Aí eu com acho que 10, 11 aninhos, chegando lá, falei assim, meu Deus, tem uns 5 japoneses, eu vou perder. No fim, o japonês ganhou, assim, ele pegou o primeiro lugar, mas eu venci 4. Fiquei em segundo. Mas quando eu cheguei, deu uma julgada, eu falei assim, mano, eu sou meio ruim, entendeu? Não foi um julgamento ruim, mas foi um julgamento prévio por ele ser assim, sabe? Mas, tipo, agora não mais. Mas, nossa, antes, quando eu ficava muito chateada, eu falava assim, meu, não consigo. E daí, às vezes, isso atrapalhava o meu rendimento. Tipo,
lá na competição por causa disso, sabe? Quando eu era mais criança. Mas Uhum. agora, tipo, pô, trabalhei com isso, mas, nossa, era uma coisa que me deixava muito chateada antes. É isso, gente, desculpa. Antes é errado, eu sei. Desculpa, mudei aqui. Queria compartilhar. Muito legal, Malala, muito legal. Então, assim, olha só, a Malala trouxe julgamento não só com relação ao outro, mas com relação a ela mesma. Vocês percebem, né? Eu me julgo, né? Numa competição onde tem japonês, eu não sou tão boa quanto eles, né? Então, eu estou me julgando que eu sou menos, né? Quer dizer, mesmo eu tendo ganhado 4 vezes, né, naquela competição, mas em uma delas ou outras eu não ganhei, então eu me julgo menor, ou seja, não tão competente quanto alguém que seja japonês, né? Então, você vê, a gente julga, né, o tempo inteiro. Malala, como é que seria essa mesma situação você falar sobre isso sem avaliação nenhuma? Só o fato nessa competição. O que aconteceu lá entre nos resultados? Ah, eu acho que eu estaria nervosa só. Eu não estaria, sei lá, me comparando. Tipo, eu só ia pensar, todos são competentes porque estão lá. Tipo, todos estão lá porque eles estudaram e treinaram para isso. E quem vai vencer é quem no dia está, tipo, melhor, sabe? Que tá, eu estou mais tranquila, por isso vou lá, toco, me dei melhor. Não que, pô, por causa que eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou ganhar de uma pessoa que não nasceu assim, entendeu? Óbvio que Sim. tem toda uma questão cultural que, tipo, eles treinam muito mais, isso é porque eu já convivi com bastante, tipo, tá tudo bem, mas não quer dizer que eu não possa treinar o mesmo. Apesar de, em casa, eles incentivam, mas não tanto quanto, tipo, são rígidos eles, entendeu? Pelo menos a minha amiga, que era de lá. Mas, tipo, hoje, olha isso, são todos iguais, estão indo lá, todos se prepararam para estar lá. Vence quem tá mais tranquilo e mais confiante com a peça que tá apresentando no momento, independente do que quem é. Entendeu? Pode ser o pianista que, ganhou 10 vezes, mas se ele tiver um pouquinho nervoso, não for o dia dele, alguém que, tá tocando, mas não teve essa oportunidade de ganhar, porque às vezes fica muito nervosa, mas no dia não, tô muito confiante, eu treinei para isso, vou, ganha, entendeu? Então, é isso que eu penso hoje. Sim, muito legal. E assim, então faz sentido se eu te falar o que aconteceu lá naquele dia, né? Assim, se você for falar o fato, o que aconteceu naquele dia? Você foi para um campeonato, é isso? Competir, e você tinha tantas pessoas competindo com você, dentro dela, alguns, eu não sei se era um ou mais, eram japoneses, né? Você ganhou tantas peças, é isso que você falou? Não, então, era competição, daí, tipo, tinha primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí eu fiquei em segundo lugar, daí, é isso. E isso, então você foi competir, nessa competição, você ficou em segundo lugar e o japonês, é isso? E ele realmente era japonês, tá, gente? Não tô falando, tipo, ficou tudo Tá, igual. Ele realmente, gente, era, não sou assim, não, tipo, isso. era. E ele era japonês, que isso é um fato. A gente não Sim, tá julgando, né? não tô, tipo, asiática, japonês, qualquer um, não, porque é errado, tipo, realmente era um japonês. Isso. E ele era e o japonês que estava competindo com você, ele ficou em primeiro. Uhum, sim, Isso é um fato, sem sim. julgamento. O É, restante, tudo que você trouxe foi avaliações e julgamentos. Se ele estava nervoso, se ele treinou mais, se ele não treinou, se ele estudou, se ele estava confiante, se ele estava. Nada disso a gente tem certeza. É a nossa mente ele faz isso. Ela vai, ela avalia, ela julga, entendeu? O fato é, você foi competir, você ficou em segundo lugar, o japonês ficou em primeiro e o resto é tudo avaliação e julgamento, né? Aquilo que a gente pensa, né, e aquilo que a gente avalia, ele define o quê? Como é que a gente age. Se eu chego numa competição e penso, né, nossa, ele é melhor do que eu por causa disso, 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 disso,
né? Pode ser que eu fique mais nervosa e que eu acho que eu não vou conseguir o primeiro lugar. Mas isso é tudo avaliação. Pode ser que sim, como pode ser que não. Se eu sei que eu não treinei tanto, talvez minhas chances diminuam, né? E se eu conheço aquele que ganhou no primeiro, eu sei que ele treina muito mais, a chance dele pode ser que aumente. Então, a questão é a gente enxergar, assim, como que a gente olha os fatos. Como é que a gente, numa comunicação com o outro, por exemplo, alguém tem algum caso de uma situação que gerou interpretação, julgamento, mas com uma pessoa? Às vezes um desentendimento, uma conversa com uma pessoa. Vocês têm algum exemplo? Olha, Não? eu tenho não com uma pessoa, assim, foram com várias pessoas, mas envolve competição, tipo da Malala, assim, também. Não sei se serve exemplos. Se tiver com uma pessoa seria melhor, porque aí fica mais claro, sabe? Eu Onde tenho, teve um diálogo com alguém, sabe? eu tenho com meus pais, com os dois. O ano Hum, passado, eu prestei vestibular uhum, e alguns, assim, no mês que foram começar as provas, eu avisei eles, eu falei, gente, olha, quando vai começar as provas, eu fico um pouco nervosa e eu hum, queria a ajuda de vocês, né? E eu espero que vocês me ajudem. Foi isso que eu disse no mês das provas. E aí, um dia antes, eu tinha pedido para eles não levarem ninguém em casa, sei lá, me ajudar a dormir mais cedo, a comer bem e tal. E daí eles acabaram levando meus tios, trazendo aqui em casa. E meus tios acabaram ficando até 1 hora da manhã em casa e fazendo barulho e falando alto. E, nossa, eu me decepcionei tanto, muito. E aí depois eu percebi que eu não tinha me expressado tão bem o que era ajudar, né? E o que era, tipo, pra uhum, eles ajudar. Porque no dia seguinte eles acordaram, eles perguntaram o que eu queria comer, eles perguntaram que horas a gente ia, eles realmente ajudaram de alguma forma. Só que eu uhum, acho que faltou essa questão de eu falar para eles e comunicar melhor o que eu esperava deles, né? Porque também tem essa questão de esperar dos outros e colocar essa expectativa nos outros. E uhum, acho que é isso. E tem várias outras questões de interpretações que acabam acontecendo, porque eu sou muito assim de colocar expectativa nos meus pais e eles uhum. acabam não retribuindo porque eles não leem mentes, né? Então, Uhum. mas essa é uma delas. Eu não sei se foi suficiente, mas Nossa, Giovana, Júlia, né? Júlia. sim. Eu vejo G, já leio Giovana, porque acho que tem umas duas, né? Júlia. É Júlia, né? Sim, Isso, fala Júlia, na verdade, mas não tem problema também. Sim. tá. Júlia, não, seu exemplo foi ótimo. Até se você permitir, gostaria até de usar ele para a gente poder assim entender, né, a questão da comunicação não violenta. E o que você disse foi muito isso mesmo, né? A gente não se expressa bem, né? E quando a gente deixa de se expressar bem, a chance do outro atender a nossa necessidade, ela diminui, ela reduz, né? Por quê? Porque a gente não foi clara. Então, e mesmo depois, você conversou com ele sobre os seus tios terem ido lá ou não? Tá. Sim, no fim eu acabei conversando depois da prova, fui fazer a prova toda de cabeça quente, e depois eu desabafei com eles, mas demorei muito, mas não tem problema também. Isso. Mas dá um exemplo, assim, o que você falou dos seus tios? Você lembra? Ah, eu comentei que eu tinha pedido para eles me ajudarem e que eles acabaram atrapalhando, tipo, porque eu subi para tentar dormir. Mas ao mesmo tempo ficou barulho, e daí eu acabei ficando mais nervosa ainda. E aí eu comentei com eles que a presença deles em casa, eles poderiam ter saído de casa ou ter ido comer uma pizza em algum restaurante. Eu não ia me importar se eles chegassem mais tarde sem fazer barulho do que ao invés de ficar aqui em casa fazendo barulho. Hum, Mas foi isso. isso, eu Então, dei a questão de sair. perfeito. Então, quando a Júlia disse, né? Quando né, meus tios vieram para cá, né? Para mim, do meu quarto, eu conseguia ouvir a conversa de vocês,
né? Eu ouvi as vozes, eu ouvi alguns barulhos, e isso fez com que eu não conseguisse me concentrar nos meus estudos. Então, quando a gente retrata o fato para o outro, é importante a gente explicar o que a gente está enxergando, né? Porque uma coisa a Júlia poderia falar, eu acredito que ela não tenha falado, mas ela poderia falar: vocês são desrespeitosos comigo, porque vocês trouxeram eles, vocês fizeram barulho, vocês não se importam comigo. E não, né? Não, eles fizeram, né, barulho, eles fizeram, né, eles trataram de um jeito que não foi bom para ela. Então, sempre quando a gente fala de uma comunicação, a gente começa o quê? Com a observação. O que a gente está enxergando, tá? O segundo ponto é o quê? Os sentimentos. A Júlia trouxe muito isso, né? Eu fiquei chateada, eu fiquei triste, eu fiquei nervosa. Parabéns, Júlia, não é todo mundo que consegue falar de sentimentos, né? Por que a gente não consegue falar de sentimentos? Quem aqui, quando pequeno, foi educado, te deram uma lista de sentimentos e falaram assim, ó, esses são sentimentos que existem? Quem teve esse ensino de falar de sentimentos? Alguém teve? Nem eu. Você teve, Agatha? Bem mais ou menos, assim. Eu acho que foi mais na parte quando a gente foi aprender inglês, que aí tinha os sentimentos em inglês, e eu fiquei tipo, sentimento, já tive já. Olha só, né? Quer dizer, né? Ali que você se deu conta de nomes de sentimentos. Olê, você pode pôr a lista aí de sentimentos? Então, o que acontece? A gente, né? A Lê pode disponibilizar para vocês, né? Aqui tem uma lista de sentimentos. A gente não foi educado para falar dos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente acha que falar de sentimento nos deixa muito vulneráveis, que a gente é fraco, falar que, eu tô frustrada, eu tô triste, né? E muitas vezes a gente não consegue encontrar palavras para descrever. Essa não, Lê, a gente não consegue, não é esse, Lê. Tá, esse mesmo, desculpa, esse mesmo. Não consegue falar sobre os nossos sentimentos, sabe? Muitas vezes a gente confunde sentimento com pensamento. Não tem pessoas que falam assim, olha, às vezes a gente fala assim, eu sinto que o dia hoje vai ser ruim. Isso não é sentimento. E a gente não usa a palavra sentimento, né? Eu sinto que hoje eu não tô bem. Tá, mas sente o quê? Qual é o sentimento? Tá? O que você sente quando você sente que você não tá bem? Tô sentindo tristeza. Então, gente, sentimento sempre é uma única palavra, tá? Então, quando começa, eu sinto que a fulano não sei o que lá. Isso não é sentimento, né? Então, aqui tem exemplos de sentimentos, tá? Quando nossas necessidades são atendidas e quando não são atendidas, tá? Então, geralmente é o quê? Uma única palavra. E tem aqueles, Lê, se puder por a outra, que é uma lista de pseudo-sentimentos. O que é pseudo-sentimentos? É quando eu falo assim, eu me sinto desrespeitado. Quando envolvem outra pessoa, tá? Isso não é sentimento, isso é pseudo-sentimento. Olha, por exemplo, aqui eu me sinto traído. Então, alguém fez alguma coisa pra gente, tá? Traído não é sentimento. Então, qual o sentimento que pode ter atrás pelo pseudo-sentimento? Me sinto com raiva, me sinto triste, me sinto ansioso, frustrado, tá? Então, a gente precisa aprender a falar sobre os nossos sentimentos. E também tem alguns sentimentos que são diagnósticos, não são sentimento, que nem a Malala disse, né? Eu me sinto, me senti incompetente. Não é sentimento também. Isso é um diagnóstico de um sentimento, né? Eu me senti frustrada porque eu não ganhei. Ok, frustrada sim. Agora, incompetente é um julgamento que a gente faz de nós mesmos.
parece que é fácil, né? Falar de sentimento, mas não é, né? Tem um vídeo, gente, não sei se vocês já assistiram, no TED, que chama O Poder da Vulnerabilidade, que é da Brené Brown. É bem legal, que ele fala sobre sentimentos, sobre mostrar vulnerabilidade, sabe? É bem legal. Bom, então a gente falou de 2 componentes da comunicação não violenta, que é observação e sentimento. Agora eu vou falar de um que é um dos mais importantes, que é o quê? A necessidade. Pode tirar, tá, Lê? Pode tirar da tela. A necessidade, tá? O que são necessidades, né? As necessidades que nós temos, elas são também universais, tá? Todos nós, né, todos os seres humanos, eles têm necessidades, alguns chamam de valores pessoais, que todo ser humano tem, só que às vezes eu tenho uma necessidade diferente do Guilherme, diferente da Olga, diferente da Fernanda, né? Ou uma necessidade para mim é mais importante e para elas pode ser que, ou para eles, né, pode ser que sejam outras necessidades que são mais importantes, tá? Então, quando tem um sentimento bom ou ruim, que a gente julga, né? Há uma raiva, uma frustração, uma alegria, é porque tem uma necessidade por trás que ela foi ou não atendida, tá? Uma necessidade que foi ou não atendida. E às vezes a gente se prende o quê? No sentimento, na emoção, e a gente não identifica o que tem por trás, né? Por exemplo, eu tô muito triste com a Manu. Mas o que é que dentro de mim, que não foi atendido, que me deixou triste? Porque a gente saiu, foi numa festa e ela, a minha amiga, ela não deu atenção para mim. E uma necessidade minha é dessa amizade com ela. E isso me deixou triste. Entendeu? Então, o sentimento, ele é fumaça e a gente tem que descobrir qual é o fogo, qual é a necessidade não atendida, tá? As necessidades, elas são diferentes de desejo, tá? Não é aquilo, não, eu quero, porque isso é importante. Por exemplo, vamos pegar 3 pessoas totalmente diferentes, né? Sei lá, um presidente, né? Um monge budista e sei lá, e quem mais? Um índio numa tribo, tá? Pessoas totalmente diferentes. Vamos pegar uma necessidade de um carro. Os 3 precisam ter uma necessidade de um carro? Não necessariamente. Não necessariamente, né? O carro é como se fosse assim, é uma estratégia para eles alcançarem alguma coisa que eles querem. Então, às vezes eles querem ter mais autonomia, mais liberdade, mais bem-estar, e o carro ele pode ajudar a atender aquela necessidade. Agora, como ser humano, eles podem ter uma mesma necessidade universal, que é o quê? Da liberdade, do bem-estar, sabe? Da autonomia. Pode ser um presidente, pode ser um índio numa tribo, pode ser um monge budista. Por quê? Porque essa necessidade que todo ser humano tem, os seres humanos têm, eles são universais. O carro, o celular, sabe, a casa, tudo isso são o quê? Estratégias para a gente atender uma necessidade nossa. Tá clara essa diferença para vocês? Tá? Olê, tem uma lista aí de necessidades universais. Isso, perfeito. Aqui tem essa lista de necessidades universais, pode ser que tenha outras, tá? Mas que seja bem difícil. Geralmente, todas as necessidades estão aqui. Então, quando a gente tem um sentimento, que é a fumaça, é entender qual necessidade está sendo não atendida. É uma necessidade de afeto, de confiança, de paz, de aprendizado, de empatia. Ou essa necessidade pode não estar sendo atendida. E aí me deixa o que? Triste. Quando a gente tem conflito com o outro, a gente não tem conflito pela necessidade.
o conflito, ele surge o quê? No nível da estratégia. Não sei se eu estou sendo clara com vocês. Se eu digo, né, para Gi, né? Se eu digo, Gi, eu tô triste, né, com você, porque a gente combinou aquela data de entrega do projeto e você não cumpriu o prazo, é a estratégia de não ter entregue. Agora, qual era a necessidade? Era o quê? Do compromisso junto comigo. Porque, vamos imaginar assim, essa cooperação, para mim, é muito importante. Né? O compromisso é muito importante. Então, é o quê? É uma necessidade que foi ou não atendida. E quando a gente expressa a nossa necessidade, não tem conflito com o outro. A gente não vai chegar para mim e falar assim, não, mas você não tem que ter. Por que é importante para você a cooperação? Ela não vai entrar nessa discussão comigo. Só que o que acontece com a gente? A gente não enxerga qual é a nossa necessidade. A gente, sabe? A gente não percebe isso, né? Então, identificar as necessidades, elas são muito importantes para a gente, tá? E o último deles, que é o último componente, deixa eu ver o horário. Lê, dá para dar mais 15 minutinhos? Pode? Tá, para fechar. E o último deles, que é o que? O pedido que a gente falou, né? Eu não sei como é que é para vocês fazer pedido, né? A própria... Gente, espera que eu vou pegar o negócio do computador. Peraí, só um minutinho. E lá foi ela. Gente, enquanto isso, eu só queria comentar que a Vitória saiu do grupo, do clube, e voltou. Então, mandem bem-vinda para a Vitória. Acho que esse é um momento muito especial, onde a Vitória está sendo inclusa no grupo de novo. Letícia, precisava comentar que a voz da sua mãe dá um sono, menina do céu, velho. Ela fala tão calmamente, tão plena. Me ensina. Nossa, que voz de anjo, eu quero. É igual eu, né? Eu falo tão calmamente, tão plena. Muito plena. Bom, a gente estava falando de pedidos, né? Como a Júlia falou, né? Às vezes a gente não é claro no nosso pedido, e não somos mesmo, a maioria de nós não somos claros, né? Então, quando a gente precisa aprender a pedir e aprender a receber pedidos. Quem aqui é bom em pedir? Pedir, que eu digo, expressar aquilo que está precisando de uma maneira tranquila. Quem aqui é bom? Ninguém? Ninguém? E receber pedidos? Quem é bom em receber? Também não. Alguns sim, outros não. Na nossa cultura, né, a gente tem um pouco disso, assim, é muito comum a gente achar que pedir não é uma coisa legal, né, porque parece que nos coloca numa situação meio vulnerável, né, de escassez, né, parece que a gente não é suficiente, de uma dependência com o outro. Pode parecer que é aquilo que a gente falou, que é óbvio para o outro. Eu não preciso ficar explicando para o outro, porque é óbvio, né? Ele sabe, ele me conhece. E aí eu não falo. E receber pedidos também, às vezes, não é tão fácil para algumas pessoas. Por quê? Porque se eu disser não, às vezes a pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada, né? Se eu não disser que sim, a pessoa vai me achar egoísta, que eu só estou pensando em mim. E como é que eu posso deixar de fazer o que o outro está precisando se ele está dependendo de mim? Né? Então, quando a gente faz pedido, a gente sabe que o outro pode ou não atender. E se o outro faz pedido, a gente também tem que saber que nós podemos ou não atender o outro. Tá? Para isso, a gente precisa o quê? Entender o porquê que aquilo é importante para o outro e o que é importante para mim. Talvez o que ele está pedindo naquele momento eu não
consiga atender. Agora, uma coisa, vocês, sei se vocês concordam comigo, a única chance que a gente tem do outro atender a nossa necessidade é se a gente pedir, não é? Não é? Então, uma coisa que é inegável, a chance do outro atender o que a gente precisa, a nossa necessidade, lembra necessidades universais? É se eu falar. Se eu não falar, a chance diminui, né? Se eu não for honesta o suficiente, a chance diminui. Bom, deixa eu pegar uma parte que eu acho que é mais importante. Vamos pegar uma situação, uma só pelo menos, aonde a gente pode até pegar, se a Júlia permitir, Júlia, a sua situação, né, para a gente não pegar uma nova, aonde a gente vai voltar para esse evento e a gente vai descrever, tá? É como se ela estivesse conversando com os pais dela, ela vai descrever o que aconteceu, ela ou alguém, tá? A gente pode fazer junto, não precisa ser ela. Mas a gente vai ver com ela que julgamentos que passou na cabeça dela, que sentimentos que ela teve, que necessidades que não foram atendidas e qual seria o pedido dela. Pode ser, Júlia? Pode? Tá. Então, vamos lá. Júlia, então vamos lá. Vamos imaginar que você vai falar com os seus pais, né, nessa situação, antes de você ter vivenciado isso com seu tio. Então, você vai falar de uma maneira clara para eles, né? Vamos imaginar que é uma segunda vez, tá? E você, de novo, vai precisar da compreensão deles para você estar mais tranquila que você vai prestar uma prova, tá? E você vai falar da situação que aconteceu com seus tios. Quem pode ajudar a Júlia ou ela mesma fala? Eu posso falar, se ninguém Então, tá quiser. bom, Juliana. Então, vamos lá. Você vai falar com seus pais e você vai relembrar o que aconteceu para eles lembrarem, né? Então, você vai descrever o que aconteceu daquela vez para eles. Tá. Eu vou falar que eu esperava que eles respeitassem as minhas necessidades de descanso e de silêncio, e para poder me preparar e para poder estar bem para fazer a prova, e que no momento que eles não fizeram o que eu pedi de alguma forma ou de outra, eu me senti como se traída. Eu não tenho conhecimento do sentimento que estava lá, mas é parecido com traição. E que eu fiquei muito chateada. Obrigada, Lê. Calma que eu não enxergo agora. Eu acho que é traída e ignorada. Isso. Pode ser. Aí, ó, então vamos lá. Traída e ignorada. É bem difícil, Júlia. O que eu tô propondo para você é bem difícil. Traída e ignorada é sentimento ou é pseudo-sentimento? Acho que é pseudo-sentimento, porque envolve o meu pai e minha mãe, além de só eu. Isso. Então, qual é o sentimento? Sabendo que traída e ignorada não é um sentimento, é um Sim. falso sentimento, né? Então, qual é o real sentimento? Quando eles A fizeram decepção, decepcionada, é um sentimento. raiva Isso, também. raiva. E não sei. E não, perfeito, perfeito. Já tem dois, né? Decepção e raiva. Então vamos lá. Agora eu vou descrever essa primeira parte, porque é mais fácil, porque eu não estou envolvida na história, né? Então, assim, né? Pai e mãe, né? Ó, eu tô aqui conversando com vocês, né? Porque eu vou pedir o apoio de novo de vocês para que seja diferente do que aconteceu naquele dia, tá? Naquele dia, talvez eu não tenha sido clara o suficiente com vocês para expressar a minha necessidade, né? E aí vocês acabaram trazendo os tios aqui em casa, vocês, né, jantaram, acabaram falando em voz alta.
E isso acabou me deixando, né, decepcionada, com raiva daquilo que estava acontecendo, tá? Então, aí eu falo da situação, e aí eu falo, né, do que aquilo me gerou. Deixa eu te perguntar, e você viu como vem um monte de pensamento, Júlia, assim, eles estão me desrespeitando, eu não sou importante, tudo isso é avaliação, tá? E porque pode ser totalmente o contrário, pode ser que eles acharam que estavam tudo lá quietinho, sem te interromper, sem, né, falando baixo, né, acharam na cabeça deles. E assim, o resto é tudo interpretação nossa. Por isso que eu falo, nessa hora a gente pega nossos julgamentos e deixa do lado. A gente entende, fala, não, ok, é o que eu tô pensando, eu tô julgando, eu tô avaliando, eu sei que isso é uma avaliação minha, é um julgamento meu. O fato é que eles trouxeram os tios para comer em casa e falaram num tom mais alto. O resto é tudo interpretação. Tá? Então, eu descrevi, eu sei que eu julguei, deixei de lado, identifiquei o sentimento. Qual é a necessidade que te conecta a esse sentimento de raiva e de decepção, né, de frustração? Qual é a necessidade sua que não foi atendida? Lê, põe lá as necessidades. Vamos lá, Júlia, identificar. Esse é pseudo. Ah, tá bom. A outra, Lê. A primeira. Isso, perfeito. Ô, Júlia, dá uma olhada rápida e vê aí, por exemplo, né? Eu tô vendo uma necessidade aqui, ó, de respeito, tá vendo? Né? Pode ser que o que você sentiu, que necessidade não foi atendida, talvez respeito, Apoio, apoio, contribuição, empatia, isso, suporte também é uma boa. empatia, suporte. E aí é como se você depois dissesse assim para eles, né? Eu me senti frustrada, decepcionada, né? E com raiva, porque para mim é importante, quando a gente fala de necessidade, a gente pode usar a palavra importante, tá? Porque para mim é importante o apoio de vocês, o suporte de vocês, o respeito e a colaboração de vocês. Então, isso é muito importante para mim. Tá? Aí a gente fala, se conecta à nossa necessidade. E aí vem o quê? O pedido, né? Um novo pedido. E aí lembra, pedido tem que ser claro, tá? Pode tirar, Lê. Pedido, Júlia, eu tô falando, Júlia, para você, mas todos nós temos dificuldades, tá? Então, o pedido, ele tem que ser claro, tá? Você vai fazer uma nova prova. O que você pede claramente para eles? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiramente, silêncio. Isso, silêncio, isso. Tanto na noite anterior quanto no dia, né? Mas acho que no dia não tem tanto problema, acho que mais na noite anterior. Silêncio e estar junto, sabe? Tipo, acompanhar. Porque eu acho melhor estar junto e comer na mesma hora, dormir na mesma hora, viver no mesmo momento. Eu acho que dá um apoio melhor, dá um suporte de outra maneira. Nossa, Júlia, você falando, fica tão mais claro para mim agora. Quando você falava do apoio que você queria, para mim não era claro. Eu como mãe, entendeu? Já estou falando como mãe, né? Não era claro o apoio, né? Pensava, o que será que ela queria? Mas olha o que você falou, né? O apoio de vocês, de que forma? O silêncio, é a gente comer no horário, vocês estarem aqui, pelo que eu entendi, né? Vocês estarem aqui na casa, que se eu precisar de alguma coisa, eu posso recorrer a vocês, eu quero almoçar junto no horário com vocês, eu quero, e eu gostaria de que na véspera, ou 2 dias antes, na véspera, no dia, que a gente não chamasse, vocês não chamassem ninguém e que vocês também não saíssem. Eu queria que vocês estivessem aqui, comigo, porque eu precisar. Gente, mais claro que isso não é, né?
Então, a gente, às vezes, não é claro, e os pais entenderam tudo errado, né? Chamaram o tio e conversaram. Não, ela tá lá quietinha. Talvez para eles entenderam que ela quer ficar quieta lá no canto dela, não quer que ninguém incomode, né? Não assim, é tá junto, é fazer as coisas juntos, é tá ali, né? Então, vocês percebem? A gente passou pelos 4 componentes, né? Não dá tempo da gente falar muito sobre empatia, que é o que é o outro, porque não atende o outro ter só a nossa necessidade, a gente tem que ouvir o outro também, né? Seria o quê? Perguntar para os pais, tudo bem para vocês? Pode ser que um deles fale, puxa, Júlia, eu não vou poder estar aqui na véspera, eu vou ter que trabalhar, tenho que fazer plantão e eu não consigo estar aqui na véspera. Sua mãe consegue, eu não consigo. Tudo bem? Aí entra a necessidade do outro, né? Que a gente também precisa respeitar. Mas com o exemplo da Júlia, deu para ficar claro o processo? Deu? Tá. Bom, gente, já estamos no horário, né? E aí, o que eu proponho, assim, aquilo que eu falei no início, de vocês praticarem, tá? Eu vou ver, tem alguns vídeos de comunicação não violenta que de repente vocês podem assistir se vocês quiserem, mas de vocês praticarem esses 4 componentes entre vocês ou com pessoas que vocês conhecem. E aí na próxima vez a gente pratica. Aí vocês trazem mais exemplos e aí eu falo da empatia, que é o entendimento do outro, né? Da necessidade do outro. Tudo bem? Cansou muito? Mais ou menos. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Lê. Mais alguma coisa? O pessoal vai estar passando agora um formulário para vocês estarem preenchendo, como sempre, gente. Por favor, preencham, porque eu sei que vocês não gostam de formulário, mas é rapidinho para a gente estar passando feedback e às vezes esse feedback vai ser mais importante ainda para a próxima encontro que a gente tem. Então, isso vai ajudar bastante até minha mãe para saber o que ela gostou mais, o que gostou menos, ou como que pode explicar de uma maneira melhor, ou se tá tudo certo. Então, e também para tirar dúvidas, eu não sei como a gente tá com o tempo corrido, eu não sei se alguém tem alguma dúvida que quer tirar agora ou quer guardar e escrever no formulário para tirar na próxima. Então eu vou deixar aqui só rapidinho para vocês, se alguém tiver alguma dúvida que precisa ser agora, a gente pode perguntar. Pode perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida. Algum comentário. Elogios no formulário, porque se começar elogio, mãe, fica meia hora só de elogio e daí eu tenho que mandar todo mundo calar a boca, mano. Você assim mesmo, porque senão não tem aquele negócio de silêncio, entendeu? Bom, para vocês colocarem em prática, é lógico que não é fácil, mas vocês têm alguma dúvida na hora de colocar isso em prática?